Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Beleza. Pessoal, nós vamos começar aí a nossa unidade número 3, ensino religioso, certo? Que é baseada no tema conselho, tá? E aí ele vai dizer somente bons conselhos. Conselho, ele acaba sendo uma questão de escolha, né? Você recebe o conselho, aí você decide se você quer seguir aquele conselho ou se você não quer, né? E a história de hoje é baseada aí, mais uma vez, na história de Davi, mas agora já com a geração do seu reinado, tá bom? Nós estamos usando aí a imagem do livro de vocês, né? Do nosso livro e tal. Então nós temos aí algumas figuras que representam o conselho, né? Pessoas aí aparentemente da mesma idade, né? E aqui já tem diferença, né? Alguém que é mais velho dando um conselho para alguém que é mais jovem, certo? Bem, a temática da história bíblica aí, mais uma vez baseada no livro de Primeiro Reis, certo? Mais uma vez aí baseada no livro de Primeiro Reis, ela trata do reinado do final do reinado de Davi, né? Final do reinado de Davi e o reinado de Salomão e parte do reinado do filho dele, que foi o Jorão. Como era isso? Era a sequência dos reinados, né? A hierarquia. Davi vai passar o reinado para seu filho Salomão. Salomão vai passar o reinado para o seu filho Roboão, tá certo? E aí nós vamos entender aí a questão da dinâmica dos conselhos, né? Nós vamos aprender sobre a questão da dinâmica do conselho. O conselho que Davi deu para Salomão, tá? E aí a gente vai entender isso. Bem, a gente já conhece os feitos e os atos heróicos de Davi, que foi um grande rei, né? E a palavra Davi significa amado. É tanto que o próprio Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração. Foi assim que ele chamou Davi. Chamou ele de homem segundo o meu coração. Porque Davi era um homem que foi realmente amado por Deus. Mas, professor, Davi cometeu erros. Cometeu. Mas a diferença dos erros de Davi estava no arrependimento. Davi ele cometia erros, mas quando ele era repreendido, ele se arrependia daquilo que ele tinha feito. Então, por aí você tira a importância do arrependimento. O arrependimento é algo muito importante para você manter o seu relacionamento com Deus. Certo? Por isso que ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Tá bom? Bem, chegava agora o momento de Davi passar o seu reinado para Salomão, que foi o filho que ele escolheu, embora Davi tivesse muitos filhos, mas o filho que ele escolheu para ser rei no lugar dele foi Salomão, tá bom? Veja aqui o conselho de Davi, ó. Conforme você vê aqui, ele foi baseado em coragem, certo? E fazer tudo o que Deus mandar, ok? Ou seja, você vai ver lá no livro de Crônicas que diz assim: Tu, meu filho, segue o Deus de teu pai e serve-o com o coração íntegro e a alma voluntária. Você vai ver que Davi era um homem que tinha respaldo para falar aquilo que ele estava falando para Davi. Ó. Ele era um pai que ele tinha respaldo, porque aqui ele vai falar: seja corajoso. E Davi foi um homem de muita coragem e um homem também que sempre atendeu aquilo que Deus queria, certo? Então é muito importante nós analisarmos aí o princípio que Davi vai usando. Ele vai espelhando-se na sua própria pessoa. Bem, e Salomão, ele vai ter uma oportunidade incrível, uma oportunidade singular. O que é? Assim que ele assume o reinado, Deus aparece para ele em sonhos. Deus aparece para Salomão em sonhos
e vai perguntar o que, que ele quer de Deus. Isso é uma oportunidade incrível, né? Uma oportunidade singular. Salomão poderia ter pedido muita coisa, mas ele pediu algo que seria um dos maiores tesouros do ser humano, que é a sabedoria. E ele pede a sabedoria com o seguinte propósito: saber entrar e sair no meio do povo de Deus, ou seja, saber governar, saber cuidar do povo. Foi nisso que ele vai, para isso que ele vai pedir a sua sabedoria. Bem, a história vai narrar muitos fatos importantes sobre a sabedoria de Salomão. Muitos fatos importantes sobre a sabedoria de Salomão. E um dos que chama mais atenção é a questão das duas mulheres, né? Que uma queria ficar com o filho da outra que era vivo, né? Mas Salomão, através de uma experiência incrível, que ele vai usar o princípio do amor. Ele vai ver ali e vai, peraí, eu vou testar quem realmente ama essa criança. Aí ele diz, parta a criança no meio. E aí a verdadeira mãe disse, não, então fique com ela que eu prefiro vê-lo ele com outra mulher, sendo sua mãe, do que ele morto, né? Então aí Salomão entendeu que aquilo foi uma oportunidade de Deus para ele comprovar a sabedoria que ele teve. A Bíblia diz que muitas pessoas vinham de vários lugares da terra, de muitos lugares distantes, para ver a sabedoria de Salomão e ficavam ali maravilhados. A Bíblia diz ainda que nem antes dele, nem depois dele, houve alguém com tal sabedoria, certo? Bem, mas também chegava o ponto agora de Salomão buscar passar o reinado para o seu filho, tá? Roboão. E Roboão, mais uma vez, também precisou de conselhos. Só que Roboão vacilou. Por que, que ele vai vacilar? Porque Salomão também, no final do seu reinado, a fim de agradar toda a sua luxúria, ele pegou e aumentou pesados impostos para o povo, né? E aí quando Roboão assume, o pessoal vai pedir para que aliviem desse imposto. E o que que acontece? É que Roboão vai consultar os seus conselheiros. Os conselheiros mais velhos vão dizer, então atenda o povo, alivie os pedidos, alivie o tributo. Mas ele não gostou disso e por ser um jovem, embora ele tivesse 41 anos, mas naquela época com certeza era jovem, e aí ele vai pedir conselho às outros jovens, pessoas da mesma idade dele, e essas pessoas da mesma idade dele dizem para ele fazer o contrário. Digo o seguinte, não, aumente a carga, aumente o imposto, eles vão ter que aguentar. E nisso foi o resultado do seu fracasso, porque o reino foi dividido, né? Ficou 10 tribos para o sul e 2 tribos para o norte, porque ele resolveu atender o conselho de quem não tinha experiência com o reinado. Eis a questão, você tem que buscar conselho de quem tem experiência, porque às vezes não por causa da idade, mas por causa da experiência, a experiência que fala muito, a idoneidade. E Roboão resolveu seguir conselhos dos seus amigos de infância e acabou cometendo um caos no reinado. Então fica aí a dica, cuidado com a quem você pede conselho e sempre observe a experiência, ok?